Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos tratar da distinção entre os dois institutos inerentes à obtenção da nacionalidade portuguesa, quais sejam a atribuição e a aquisição de nacionalidade, apresentando suas diferenças, algumas características e efeitos decorrentes da utilização de cada forma de se obter a nacionalidade portuguesa. Ao falarmos de atribuição de nacionalidade, estaremos nos referindo à chamada nacionalidade originária, que ocorre quando o indivíduo é considerado português desde o dia do seu nascimento, ainda que o seu registro seja realizado somente numa data posterior. Trata-se de uma atribuição cujos efeitos decorrem da própria legislação portuguesa. E, neste caso, a nacionalidade portuguesa lhe é atribuída com data retroativa ao seu nascimento. O direito do indivíduo de obter a sua nacionalidade por atribuição pode advir, por exemplo, da sua ascendência portuguesa pela linha paterna ou materna, evidenciando assim uma nacionalidade originária por sangue, inexistindo impedimentos legais para sua obtenção. Uma vez adquirida a nacionalidade por atribuição, a mesma é transmitida ou transmissível aos descendentes do indivíduo, sem limitação de graus, ou seja, pode ser transmitida a todos os seus descendentes. Assim, são legitimados a requerer a nacionalidade por atribuição, por exemplo, os filhos de mãe portuguesa ou de pai português, nascidos no estrangeiro, que escrevam o seu nascimento no registro civil português ou declarem que querem ser portugueses. Os netos de avó portuguesa ou avô português, nascidos no estrangeiro, que não tenham perdido essa nacionalidade e declarem que querem ser portugueses, desde que possuam laços de efetiva ligação com a comunidade nacional e inscrevam seu nascimento no registro civil português, além de outras hipóteses. Bom, no caso de aquisição de nacionalidade, também conhecida como nacionalidade derivada, esta decorre da vontade do próprio indivíduo, não estando relacionada a vínculos de sangue. A obtenção da nacionalidade portuguesa por aquisição somente produzirá efeitos a partir do seu registro e não será considerada retroativamente ao nascimento daquele indivíduo. Portanto, o indivíduo que obtém a nacionalidade derivada é considerado português a partir do registro e não retroativamente. Destaca-se que na modalidade de obtenção por aquisição não ocorre transmissão de nacionalidade aos descendentes, ou seja, ela se limitará ao requerente, não passando de geração a geração. Aplica-se, por exemplo, a obtenção de nacionalidade portuguesa por aquisição aos casados ou em união de fato, reconhecida judicialmente há mais de 3 anos com o nacional português. Aos estrangeiros que perderam a nacionalidade portuguesa quando menores ou incapazes, por efeito de declaração de quem os representava, e que, quando capazes, declarem que querem readquiri-la. Aos adotados plenamente por portugueses, aos maiores ou emancipados que residam legalmente há 6 anos em território português, aos menores nascidos em Portugal, filhos de estrangeiros, quando um dos pais resida legalmente há 5 anos ou o menor tenha concluído o primeiro ciclo do ensino básico em território nacional, além de outras hipóteses, é claro. Importante destacar a situação dos adotados por cidadãos portugueses, que acabam por não adquirirem a nacionalidade originária, ou seja, por atribuição, e sim por aquisição, denotando um efeito nitidamente distintivo entre filhos naturais e adotivos, o que nem de longe é admitido no direito brasileiro, enquanto que em Portugal a distinção é expressamente tratada na lei da nacionalidade. Reflexo desta distinção, inclusive, é o fato do filho adotado, em razão da forma derivada de obtenção da sua nacionalidade,
não poder transmitir a nacionalidade portuguesa por hereditariedade aos seus descendentes. Imaginemos, por exemplo, a seguinte hipótese. João e Maria, ambos brasileiros, filhos de portugueses de origem, adotaram Antônio no Brasil, quando este contava com apenas 6 meses de vida. Após a adoção de Antônio, João requereu a sua nacionalidade portuguesa por ser filho de pai e mãe portugueses. João terá a sua nacionalidade obtida por atribuição, na forma da legislação portuguesa. Poderá, inclusive, transmitir a sua nacionalidade ao seu filho adotivo Antônio. No entanto, este somente obterá a nacionalidade por aquisição e, nesse caso, não poderá transmitir aos seus próprios descendentes quando estiver, pois sua nacionalidade será derivada e, como tal, não é transmissível por si só. Outra situação de bastante interesse é a aquisição da nacionalidade por casamento ou união estável, denominada união de facto em Portugal, com o cidadão português. Nesta hipótese, a aquisição decorre do casamento ou união de facto, chamada no Brasil de união estável, do estrangeiro com o cidadão português, e que exige-se que o casamento tenha ocorrido há pelo menos, no caso, de 3 anos. É possível que a conservatória do Registro Civil apresente oposição a tal pedido, salvo quando comprova-se que do casamento existem filhos comuns e se tem a língua portuguesa como língua oficial, situação que se presume quando o estrangeiro é originário de país colonizado por Portugal. Reunidos esses 3 requisitos, não cabe oposição para a aquisição da nacionalidade portuguesa por efeito da vontade em decorrência do casamento. Mas para a hipótese de união estável, união de facto, além dos requisitos anteriores, é necessário que primeiro haja o reconhecimento desta união perante o tribunal competente. E no caso de união estável, feito por escritura pública no Brasil, esta também deverá ser confirmada através de ação própria a ser promovida em Portugal perante o Tribunal de Relações de Lisboa. Bom, assim terminamos mais este vídeo, agradecendo a sua atenção e desejando um forte abraço e até a próxima.